Olha, eu lamento inicialmente por ter Vinícius como um grande profissional, conheci realmente há pouco tempo nesse processo, mas uma pessoa correta e que sempre deu o seu melhor e estava atuando e ajudando muito nas contratações principalmente, né? É um homem do futebol, ou seja, já tinha sido anunciado pelo grupo como o homem que iria cuidar do futebol. Então eu só tenho a lamentar, ele conversou bastante comigo, enfim, eu conversava com ele todos os dias, bem dizer, mas nos últimos dias ele vinha conversando e mostrando o descontentamento dele junto aos demais investidores e da possibilidade de sair da operação. Ontem ele me ligou, conversamos bastante e ele colocou as razões dele, que não tinha, assim, vai para outros projetos, mas não tinha nesse momento como continuar devido a alguns desencontros junto ao grupo dos investidores. Então a minha posição realmente é de lamentar, mas vida que segue, a gente está aí no meio do campeonato. Para fechar o grupo, basicamente a gente vai precisar ainda de mais um jogador, ou no máximo 2. Então a gente está no meio do campeonato e é seguir em frente e, se Deus permitir, a gente conseguiu o tão sonhado acesso. É bom ficar claro que o problema não foi com a diretoria Coral, e sim com os próprios investidores. Isso ficou claro, inclusive ele reverberou isso, né? Até me agradeceu muito pela postura que tivemos desde o início com ele. Agradeceu muito o apoio do clube, da presidência, enfim. Continua como meu amigo, eu acho que ele sai pela porta da frente, como se diz no jargão, e realmente não teve nenhuma dificuldade, nenhum problema com o clube. A SAF não estaria ficando fragilizada, presidente, com as saídas do Kadar e o Vinícius? Não, o Kadar não, porque o Kadar não somou em nada. Agora, o Vinícius realmente teve um papel importante, né? Um papel muito importante. De toda forma, acho que rapidamente os investidores vão conseguir um nome à altura para substituí-lo e tocar a parte do futebol. O senhor acredita que os investidores que continuam no projeto têm condições de tocar a SAF? Sem dúvida alguma. Eu ontem, conversando bastante, eu disse a muita gente ontem que a saída do Vinícius realmente eu lamentava pela capacidade dele, pelo que ele estava entregando, né? Agora, a questão dos investidores, mais uma vez eu quero repetir, estamos naquela fase de discussões para colocar para votação a proposta vinculante que foi trazida por eles. Então, eu acho que o grupo tem todas as condições, eu não vejo nenhuma dificuldade. Na realidade, Jorge, o que eu quero te dizer é que eu acho que estão ampliando demais, tá? Esses percalços, esses momentos de dificuldade que são naturais num processo como esse, né? E eu acho que não tem motivo para esse alarde. As coisas estão indo no seu fluxo normal, a gente pretende dar o máximo de celeridade, mas essa questão de a SAF continua, veja, eu repito, a SAF é um processo que não volta, tá? É um processo irreversível. O Santa Cruz se tornará SAF, ponto. Agora, tem muita gente, talvez desavisadas, e aí tem, sem má fé alguma, por falta de informações, ou porque está sendo levado à desinformação, que começa a tratar a coisa como uma SAF, que o Santa não vai virar SAF, não vai sair. Isso não existe, isso está definido. O Santa Cruz virará SAF dentro em breve. O senhor não teme algum risco de novas desistências e um outro grupo abraçar a SAF? Não, veja, pelo contrário, eu acho que esse processo, por mais que alguns pensem ou achem que está sendo muito delongado, que está sendo muito demorado, veja, é um processo de SAF, é um processo muito, que eu diria, novo no Brasil, em primeiro lugar, mas um processo que tem que ser muito trabalhado, muito estudado. Não é uma coisa simples de ser feita, né? Muitos diziam, presidente, por que o senhor não meteu a caneta e resolveu? Eu podia ter feito isso no ano passado, na primeira proposta que a gente recebeu. Recebemos várias. Se eu tivesse feito isso, já tinha ferrado o clube, entendeu? Já tinha
tá tudo errado. Então a gente tem feito isso com muito zelo. Outra questão também, Jorge, outra questão também eu entendo que as redes sociais têm um papel fundamental, mas hoje tem uma força muito grande, né? Então você vê, recentemente a gente está nessa luta, né, do acesso, a gente está lutando desde o começo para montar um time muito forte, e montamos, tá? É bom frisar que hoje eu não tenho dúvida que o time do Santa Cruz é o melhor time da Série D, é o elenco com a maior folha da Série D. Isso realmente a duras penas, uma luta muito grande. E isso não tem valor? Ou seja, no momento que o time, na primeira fase, fez uma campanha extraordinária, tá? Que muitos, ou a grande maioria, não esperava, tivemos 83% de aproveitamento, então performou de uma forma muito acima até do esperado. Por quê? Porque o grupo estava se formando, apesar desse grupo ter toda a capacidade para manter esse ritmo. E houve uma queda dentro do campo, é verdade, houve uma queda. Coisas naturais do futebol. Não teve nada a ver com SAF, não teve nada a ver com poucos dias de atraso no salário, não teve nada a ver com isso. O próprio grupo dos jogadores e o técnico Marcelo Cabo reverberaram isso. Então veja, coisa natural do futebol, que acontece. Ou seja, o time caiu de rendimento. Agora a gente está lutando para o time voltar ao eixo, né? E principalmente entrar na reta final, na reta decisiva do mata-mata, performamos como a gente fez na primeira fase do campeonato. Muito importante, presidente, essas suas declarações, porque o torcedor coral ficou meio desanimado com o bate-boca entre investidores e o afastamento de Vinícius Diniz, pois não? Veja, o bate-boca não é bem. Eu diria o seguinte, Jorge, que as discussões mais acirradas, né, mais ácidas, são naturais num processo tão grande como esse. É um processo que envolve não só paixão, mas envolve, né, um negócio enorme, né, e um clube como Santa Cruz, que é um clube histórico no futebol brasileiro. Então, é natural, eu próprio já tive discussões muito fortes com alguns dos investidores, eles também colocaram isso publicamente, eu também coloquei, sem nenhuma falta de respeito, tá? Sem nenhuma questão maior. Questão sim, cada um defendendo o que fosse melhor para o seu lado. E esse é meu papel. O próprio investidor Irã Barbosa, que é um amigo que eu construí nesse pouco espaço de tempo, ele mesmo colocou publicamente que a proposta inicial que ele colocou para Santa Cruz era bem abaixo do que está aí. E isso, palavras dele, que isso foi devido ao trabalho do presidente Bruno, que esticou, puxou, brigou, discutiu, até trazer para um número maior. Então veja, esse é o papel da gente, é fazer que a proposta seja a melhor possível para o clube, também dando a segurança jurídica e legal para que a gente amanhã não se arrependa. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso, Jorge. As discussões são naturais, né? Eu acho que num processo, como eu diria há pouco, grandioso como esse, são naturais, mas tenho certeza que estamos no caminho certo. Essa coisa vai funcionar, vai andar, e mais uma vez eu repito, para o meu torcedor, para o torcedor de Santa Cruz, para o torcedor que realmente quer o bem de Santa Cruz. A SAF é irreversível. Quando alguns falam, Jorge, eu digo mais uma vez, a grande maioria, né, de boa fé, às vezes é induzida ao erro, e a grande maioria torcendo pelo melhor. Mas a gente tem detectado, né, uma minoria, realmente minoria, uns pontos, né, divergentes, e aí eu não sei a quem estão a serviço de quem, mas você veja que tem alguns pontos divergentes, inclusive nesse momento, que é um momento de transição. Ou seja, o Santa Cruz, você faz só uma análise, Jorge, bem rapidinho, de quando a gente pegou o clube há 1 ano e meio atrás e o Santa Cruz de hoje, tá? Então hoje, a gente pegou o clube sem série. Hoje nós estamos liderando a chave, nos classificamos com 3 rodadas de antecedência, né? E aí vem uma campanha de público zero. Você veja que coisa louca, né? Eu respeito democraticamente qualquer posição, em qualquer cenário. Mas eu quero dizer que um momento como esse era um momento crucial para quem quer que seja, com divergências, que não gosta de A, não gosta de B, não gosta de C. É a hora crucial para todo o tricolor dar as mãos, lotar o estádio e a gente ter o acesso. Lotar o estádio por 2 motivos, que eu falava ontem. A questão financeira é importantíssima
para a gente até colocar em dia, né, os salários, que vamos colocar nos próximos dias, vamos falar disso daqui a pouco, mas para a gente colocar a questão financeira do clube em dia. Isso é primordial. Mas, nesse momento, ainda mais importante é a gente encher o estádio, porque sempre o diferencial do Santa Cruz foi a torcida, né? O 12º homem, como eu digo, é a torcida que empurra o time dentro de campo. Então a gente está entrando numa reta final agora, e aí vem essa brilhante ideia, né, de público zero. Eu lamento, conclamo o torcedor, né, que tenha discernimento nesse momento de ajudar o Santa Cruz, ou seja, o nosso torcedor, o público tem que empurrar o time dentro de campo. Esse vai ser o diferencial para a gente subir para a Série C. O projeto SAF continua. Qual a previsão de chegada ao Conselho Deliberativo, presidente? Olha, a informação que eu tive ontem é que as perguntas que foram enviadas pelos 3 poderes do clube, os órgãos, Conselho Deliberativo, Comissão Patrimonial e Conselho Fiscal, deverão estar chegando essa semana ainda, o mais breve possível. Lembrando que essas perguntas que foram feitas não teve cunho pessoal algum. Teve sim, eu acho que responsabilidade e legitimidade. As pessoas têm o direito de estudar a proposta, perguntar, indagar, tá? Dar sugestões. Então isso é natural. Certa vez eu tive até uma discussão um pouco dura com uma pessoa que eu até conheço há bastante tempo, quando ele disse: presidente, assine esse projeto de SAF, essa proposta do jeito que está, assine da forma que os investidores mandaram. Digo: meu amigo, você deveria pedir para eu assinar a SAF pelo Santa Cruz. Você tá do lado do Santa Cruz ou dos investidores? E não é um cabo de guerra. Mas imagine que eu tivesse assinado essa proposta no primeiro momento que me chegou. O próprio Irã Barbosa, o próprio investidor, colocou que a proposta inicial foi 5 vezes abaixo do que está hoje. Então imagine se eu tivesse assinado a primeira proposta. É questão de racionalidade, tá? Então veja, a SAF vai em frente, a SAF é um caminho sem volta, tá? A gente está fazendo trabalho com muita responsabilidade, com muita transparência. Eu vejo de vez em quando algumas colocações, falta transparência. Que transparência? A gente está colocando tudo da forma mais transparente possível. Está dando acesso a todos, a ter acesso aos documentos, a opinarem, inclusive, engraçado até, né? Não, engraçado não, até trágico, vamos dizer assim, tragicômico, né? Alguém me disse: presidente, aqui no Brasil não tem democracia não, meta a caneta e resolva. Veja que coisa louca, né? E ao mesmo tempo, lembrar, Jorge, uma coisa muito interessante, que eu tinha poderes de assinar unilateralmente, assinar sozinho, sem passar pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal e mandar para a AGE. Eu poderia ter assinado unilateralmente. Eu tinha esse poder. Hoje eu já não tenho mais. E vou explicar agora. Veja, quando você coloca qualquer patrimônio do clube para alienação, e nesse caso a proposta dos investidores é que o Arruda entre como cessão definitiva, eu já não tenho esse poder que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque tem que ter a votação e a aprovação do Conselho por 2/3. Então nem isso eu tenho mais essa prerrogativa. No que peço que não faria, tá? Mesmo tendo essa prerrogativa, eu não faria como não fiz desde o começo. Então estou muito tranquilo, Jorge. A SAF tem que ter responsabilidade. Esses percalços acontecem, são naturais em qualquer trâmite, né? Mais longo e mais robusto como essa negociação. São coisas naturais, coisas negociais que acontecem naturalmente. Então, mais uma vez eu repito, para minha torcida, que fique tranquila, que estamos no caminho certo, a SAF é irreversível. Presidente, e sobre as ameaças ao presidente do Conselho Deliberativo, ao doutor Bartolomeu Bueno, as providências foram tomadas? Veja, Jorge, é uma outra coisa muito grave e que eu não tolero, tá? E já tomamos as providências. Acho que a gente tem que respeitar a opinião dos outros. Divergir, mas respeitar. A própria questão do estádio do Arruda, tem um grupo que defende que o estádio entre como sessão definitiva. E tem outro grupo que defende que o estádio entre como comodato. Meu amigo, tem que ser respeitada a opinião dos outros. O desembargador Bartolomeu Bueno, que eu tenho muito respeito, ele externou a posição dele, inclusive jurídica também, como um grande jurista que é, e não foi respeitado. E essa coisa de querer ganhar no grito, aqui não vai ganhar, entendeu? Aqui não vai ganhar.
Recentemente picharam o muro da empresa do presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Mello. Veja, primeiro que é uma grande injustiça, que Vitor é uma das pessoas que estão à frente desse trabalho, durante seu tempo emocional, trabalho, então é um dos grandes baluartes dessa SAF. E aí está sendo acusado de estar atrapalhando a SAF, uma grande mentira. Segundo, que qualquer que fosse a posição dele tem que ser respeitada. Essa coisa de ganhar no grito não vai ganhar. Então picharam o muro fazendo ameaças veladas, contra uma pessoa que está trabalhando tanto pela SAF. A partir daí, e para defender todo o nosso conjunto, e aí eu quero fazer dizer para todos aqui da minha gratidão de todos aqueles que estão mais próximos nesse momento, como o meu vice-presidente Marco Benevides, como o meu amigo Adriano Lucena, da Comissão Patrimonial, doutor Álvaro Maia, que também está nos ajudando muito, enfim, as pessoas que estão no nosso dia a dia, mais próximo, e evidentemente aqueles que não tão próximos, mas estão ajudando muito também nesse processo. Mas eu quero dizer que não há nenhuma dissonância na nossa direção. Todos estão trabalhando no mesmo caminho. E essa questão da violência foi uma questão muito grave, que eu não vou tolerar e não tolerarei nunca. Fomos à Secretaria de Defesa Social, tivemos uma reunião muito importante com o secretário Alessandro Carvalho, doutor Renato, chefe da Polícia Civil, enfim, pedir a abertura do processo de inquérito para a gente começar a apurar esse tipo de ação. A partir daí, a gente não vai falar mais nisso porque está com a polícia. E, posteriormente, no mesmo dia, fomos ao Ministério Público do Estado, tivemos com o doutor Renato, doutor Bispo, enfim, também pedindo a abertura, do processo e do inquérito, enfim, para que a gente consiga detectar de onde está saindo essas iniciativas lamentáveis, e não tenho dúvida, não tenho dúvida que nós vamos chegar a quem está por trás disso. A partir daí eu não falo mais porque está com o Ministério Público e com a polícia, que são órgãos que eu respeito demais e tenho uma maior confiança. Agora, dizendo mais uma vez, vai ter resposta para tudo isso. O senhor chegou a sofrer alguma ameaça, presidente? Não, eu pessoalmente não. Vez por outra, eu não entro muito em rede social, fui até aconselhado a não entrar muito em rede social, para você não ser contaminado, E muitas vezes você injustamente é acusado de alguma coisa, então eu costumo entrar muito pouco. Mas vez por outra alguém printa alguma coisa e manda para mim, mas nessa linha de criticar a morosidade e o atraso, o que não está vendo, E muitas vezes falam muito de que figuras antigas do clube estariam atrapalhando. Veja, isso são posições de alguns que eu quero rechaçar. Não tem ninguém no clube trabalhando contra. Se tiver trabalhando contra, não me chegou. Nenhum, eu vou lhe repetir, Jorge, nenhum conselheiro, nenhum sócio e ninguém até hoje me chegou para dizer: presidente, eu sou contra a SAF. Eu não tive uma manifestação contra a SAF até agora. Então, veja, se estão criando essa narrativa, ou até mesmo se existir pessoas contra a SAF, estão trabalhando nos bastidores, Mas eu acho que o que a gente tem que pregar, Jorge, é a unidade, a paz, a tranquilidade, para que a gente consiga passar desse momento histórico. E vamos passar. Muitos me perguntaram de ontem para hoje, essa semana: presidente, está tranquilo? Como é que está o clima? Eu estou 100% tranquilo, 100% certo de que estamos no caminho correto. Então, veja, não tem nada que me abale, que esteja fora dos prumos, como se diz. Percalços acontecem, essas dificuldades. Sabe o que eu e o Globoplay amamos? História boa. Pode ser drama. Ai, minha filha, eu acho que você tem que fazer. São naturais e essas dificuldades são criadas para a gente superar mesmo. Então assim, é levantar a cabeça, bola para frente, estamos no caminho certo, somos líderes do grupo, já estamos classificados, temos que fortalecer o grupo, blindar o vestiário e ter o acesso. Ainda sobre SAF, presidente, nos seus contatos, o que é que avançou mais até o momento? Comodato para o estádio ou sessão definitiva para a SAF? Veja, são duas vertentes que são amplamente defendidas, amplamente defendidas, e ambos têm as suas
as suas defesas. Ou seja, esse modelo de SAF, existem vários modelos, né? Inclusive percentualmente. O nosso foi 90-10, mas existem diversos modelos de SAF. Lembrando mais uma vez, que tiveram as SAFs que deram muito certo, foram vitoriosas, e tiveram SAFs que deram muito errado, né? Muito. Então não adianta essa varinha dizer, ó, a gente vai fazer a SAF e está tudo resolvido. Não é assim, né? E outra coisa, fez a SAF, a partir de hoje é só vitória, vamos para a Série A, vamos para a Sul-Americana, vamos para a Libertadores, não vai ter mais derrota. Não é assim, né? Então veja, é um processo importantíssimo para o Santa Cruz, é um processo vital. Eu disse desde o começo que assumiu o clube para viabilizar a SAF. Sem a SAF, o Santa Cruz não tem solução. Eu repito, sem a SAF, o Santa Cruz não tem solução. Como Santa Cruz, a grande maioria dos clubes brasileiros, tá? A grande maioria. Quase a totalidade. Mas eu vou cuidar do meu time, tá? Então o Santa Cruz não tem solução sem a SAF. Então, dito isso, Jorge, eu acho que, com relação à sua pergunta diretamente, eu não sei aferir, né, quem é o grupo majoritário, se tem mais gente defendendo uma linha ou outra, né? Isso vai ser decidido no momento oportuno da votação. Então, a proposta que me chegou, qual é o meu papel, Jorge? É receber as propostas, como eu recebi, estudá-las, aprofundá-las e melhorá-las, né? A partir daí, a melhor proposta que nós recebemos até o momento foi essa que está na mesa. Então, qual é o meu papel? Depois de muita negociação, depois de esticar a corda, como se diz, ao máximo, a gente consegue uma proposta muito boa para o clube. Qual é o meu papel? Enviar para os poderes do clube. A partir daí, para cada um dar seu parecer, estudar, e a gente dá andamento para a votação. Esse é meu papel. Meu papel não é julgar, dizer, ó, o melhor para o Santa Cruz é esse modelo, assim, ó, a proposta vinculante que está na mesa é essa, que é com a sessão definitiva do estádio. E, inclusive, eu vi algumas declarações e os próprios investidores já me disseram pessoalmente que a proposta é com o estádio em definitivo. Então, veja, é o que está na mesa. E vamos trabalhar para que a gente possa aprová-la, né? Aprovar da melhor forma, com maior rapidez. E lembrando outra coisa, que muitos falam, mas a SAF já devia ter sido feita. Eu repito e faço um paralelo. Se eu tivesse assinado uma proposta lá atrás, no ano passado, com outros grupos, tinha me arrependido. Se eu tenho assinado a proposta com esse mesmo grupo, no primeiro momento, a gente tinha recebido uma proposta 5 vezes menor do que está na mesa. Então, isso dito, eu acho que por si só já fala da responsabilidade que nós estamos tendo nesse processo.